Boa noite a todos. Estamos aqui começando mais um Web Meet da SBAL, da nossa Sociedade Brasileira de Administração em Oftalmologia. E hoje vamos ter aqui o prazer de falar com nada mais, nada menos do que Horácio Forte Bahia Freire. Horácio é um grande parceiro nosso aqui em Pernambuco, apesar de ter o sotaque mineiro de tanto tempo que ele passou aí rodando o Brasil. Mas Horácio tem sido aí um grande mentor para a gente da parte de gestão, de administração, e hoje vamos contar com a expertise dele, falando um pouquinho sobre essa parte do desafio empresarial que as nossas empresas familiares, como é boa parte das nossas empresas no setor da oftalmologia, enfrentam quando a gente chega nesse papel de governança corporativa, que acho que isso funciona tanto para quem é uma empresa pequena como para uma empresa grande, é algo que deve sempre estar se pensando. Horácio é formado em administração aqui em Pernambuco, mas hoje é professor da Fundação do Cabral, tem participação por várias empresas nacionais e multinacionais, e hoje tem um setor bem importante que ele trabalha da H-Forte, que é vinculado à Fundação Dom Cabral, e leva muitas plataformas e ferramentas tanto de ensino da administração, como também um programa bem interessante que a Fundação tem, chamado de PAEX. Acho que quem quiser pode conhecer, porque é um programa bem interessante sobre os parceiros de excelência e tem sempre uma boa troca de informações e de construção mesmo. E aí, Horácio, é com você aí. Não vamos perder tempo não, porque nosso tempo aqui é curto e tempo é ouro. Não, tá bom. Boa noite, pessoal. É um prazer muito grande, a satisfação. Muito obrigado pelo convite, doutor Bernardo, doutor Niltinho aí também, Tiago pelo apoio. E estou à disposição de vocês para a gente iniciar um bate-papo aí sobre os princípios da governança corporativa. Então, vamos lá. Bom, primeiramente, quais os fundamentos da governança corporativa, né? Na verdade, muita gente pergunta o que é isso. Governança é um conjunto de processos, ao mesmo tempo independentes, porém complementares, para se fazer uma boa administração empresarial. É um sistema pelo qual as organizações são dirigidas, incentivadas, monitoradas, envolve relacionamentos com todos os shareholders, com os acionistas, órgãos de controle, conselhos de administração, diretoria executiva, né? Facilita o seu acesso a recursos, né? Contribuindo para a longevidade organizacional, recursos esses mais baratos, mais atrativos pela ótica empresarial, e umas boas práticas de governança corporativa, na verdade, elas são extremamente importantes porque elas geram valor para a organização, elas otimizam o valor das organizações. E mais na frente, eu dou um número, uma ordem de grandeza para vocês, o que representa implementar uma boa governança corporativa nas organizações. Quais os objetivos dela? Primeiramente, minimizar o conflito de interesse. Segundo, agregar valor ao patrimônio dos sócios, dos acionistas e perpetuar os negócios. Bom, esse slide mostra um relacionamento triangular entre os acionistas, que são os proprietários, o conselho de administração, para que tenha uma interação construtiva, e a diretoria executiva, que toca a organização. É o que a gente fala, os proprietários precisam estar focados no negócio, tá certo? Para que tenham pessoas especialistas focadas na gestão. E muitas vezes os próprios proprietários fazem a gestão também. Bom, por sua vez, os proprietários acionistas, ele têm um poder e capacidade de influência, eles passam para o conselho de administração a sua expectativa de resultado e dão as linhas mestras e os drives para os seus negócios, né? Obviamente que eles querem o máximo retorno total dos seus investimentos, né? Querem dividendos e querem, obviamente, o crescimento do valor da companhia, tá certo? O conselho de administração, por sua vez, ele é um guardião dos valores corporativos, né? Ele zela pelo interesse dos indivíduos que são os investidores das organizações. A diretoria executiva, tá certo? Ela tem, obviamente, que prestar conta para esse conselho de administração, propondo, formulando estratégias, políticas, né? Propiciando também ao conselho relatórios confiáveis de desempenho, e essa diretoria executiva é avaliada pelo conselho de administração, né? Existe a avaliação de desempenho dos diretores executivos, como também, por sua vez, existe a avaliação dos conselheiros pelos acionistas, tá certo? A diretoria executiva, obviamente, vai ter que dar o maior retorno possível do capital investido pelos acionistas, seguindo as orientações do conselho de administração, que, na verdade, tem a representação fiduciária dos proprietários.
O doutor Bernardo tinha me comentado, pessoal, só um pequeno parênteses, que no final a gente vai ter uma oportunidade para perguntas e respostas, mas, ao mesmo tempo, fique inteiramente à vontade se quiserem interromper a qualquer momento. Certo? Bom, esse slide aqui mostra o seguinte, né, que o grande desafio hoje dos empresários e das famílias empresárias, na verdade, o maior desafio é construir regras de relacionamento entre as partes interessadas, né, entre os próprios acionistas, sócios, que a gente chama de shareholders, e os stakeholders, no momento em que os conflitos de interesse ainda possam ser administrados. Tá? Porque dessa forma a gente evita a intensificação desses potenciais conflitos. Algumas agendas ocultas, porventura, existem, isso é muito comum nas organizações, e pode exatamente comprometer a continuidade e a perpetuidade do negócio. Os debates, a gente conversar sobre a realidade empresarial brasileira, né? Então, alguns pontos importantes, né? A gente tem aí hoje algumas organizações aqui presentes, né? Uma representada pelo Dr. Bernardo Cavalcante aí, que já está na 3ª geração, outra para o Dr. Niltinho aí de Fortaleza, que já está na 4ª geração, pelo que me consta. E a gente começa a fazer uma pergunta, né? Assim, bom, nossos herdeiros estão preparados para serem acionistas e sócios dos nossos negócios? Os fundadores estão preparados para a sucessão? É muito comum nas organizações. Por quê? A melhor sucessão é aquela em onde o sucessor e o sucedido convivem harmoniosamente durante um período de transição. É muito ruim quando a gente vai fazer uma sucessão numa organização onde o fundador não está mais presente. É extremamente lamentável. Quando a gente tem a oportunidade de fazer essa sucessão, de novo, sucessor e sucedido, convivendo durante um certo tempo, é o melhor dos mundos. Outro ponto importante para uma reflexão de fórum íntimo. A gente tem regras de relacionamento que nos assegurem minimizar os conflitos de interesse com relação ao valor do nosso patrimônio, visando a perpetuação dos nossos negócios. Outro, a gente tem um acordo de acionistas. Né? Isso é muito importante porque o combinado não sai caro. Quando a gente tem acordo de acionista, né, a gente escreve muita coisa. É aquela história, é o melhor longo caminho curto ou curto caminho longo? Né? É um ponto para reflexão também muito importante. Dá trabalho fazer um acordo de acionista? Dá. Mas é absolutamente necessário exatamente para evitar conflitos potenciais futuros. Nós temos um código de conduta e ética nas relações das nossas famílias, né, com relação ao patrimônio pessoal dos sócios fundadores e na administração dos nossos negócios, o regimento interno de funcionamento de um conselho e da governança corporativa, aí a estrutura e os componentes de uma boa governança, né? A gente tem que ter os princípios da transparência, da equidade, da prestação de contas e da responsabilidade corporativa. Você tem o eixo da propriedade, o eixo da gestão, o conselho, fazendo a representação fiduciária dos proprietários junto aos órgãos de gestão, uma auditoria independente respondendo não à gestão, e sim ao conselho de administração, e um conselho fiscal não respondendo ao conselho de administração, respondendo aos próprios acionistas. Esses princípios básicos, aí tem uma pequena definição de cada um, né? Quer dizer, transparência é muito mais do que uma obrigação, né? É o desejo de disponibilizar às partes interessadas, na verdade, todas as informações econômicas, financeiras, mercadológicas, de pessoas, tá certo? Seguindo princípios que informem e norteiam que as ações gerenciais possam conduzir a organização a criar valor. Né? O conceito da equidade, né? O tratamento justo para todos os sócios e as demais partes interessadas, né? Sem nenhuma política discriminatória sob qualquer pretexto. Né? A prestação de contas, né? Porque quando a gente parte com a governança corporativa, é de fundamental relevância o respeito ao princípio também da transparência. E a responsabilidade corporativa, né? Que, na verdade, isso deve zelar pela sustentabilidade do negócio, né? Incorporando considerações de ordem social, ambiental, na definição dos negócios e das operações. É o que a gente fala hoje da análise PEST, política econômica, social e tecnológica. O principal órgão do sistema de uma governança é o Conselho de Administração. Na verdade, ele representa o elo de ligação entre a propriedade e a gestão, orientando e supervisionando a relação da gestão com as demais partes interessadas. É um órgão colegiado encarregado do processo de decisão de uma organização em relação ao seu direcionamento estratégico
é guardião do objeto social e do sistema de governança no longo prazo, e os conselheiros devem sempre decidir no melhor interesse da organização como um todo, independentemente da parte que os indicou ou elegeu. Por isso que a gente normalmente sugere, né, que as organizações elas façam os seus conselhos, quer sejam consultivos ou de administração, com conselheiros também independentes, né? Esse é um ponto muito importante. E o segundo, eu diria até mais importante do que esse, é respeitando o princípio da complementariedade das competências. Tá certo? Já que nós estamos falando da área médica, por exemplo, nós não devemos, né, ter, por exemplo, no conselho de administração de uma unidade hospitalar somente médicos. Não é que os médicos não são competentes, não. Muito pelo contrário. A competência dos médicos são muito acima da média dos outros profissionais de mercado. Porém, será que esse conselho está respeitando esse princípio da complementariedade? Se eu só tiver médicos lá, eu tenho que ter, sim, médico que entenda de pessoas, que entenda de processo, que entenda de tecnologia, que entenda de mercado, que entenda de cliente e que entenda de finanças. Isso é que eu chamo do princípio da complementariedade das competências. As práticas, na verdade, já estão aí elencadas, como frisei no slide anterior. Qual a missão do conselho, né? Ele existe para quê? Tá certo? Para proteger e valorizar a empresa, otimizando investimentos no longo prazo, buscando o equilíbrio entre os anseios das partes, como disse, os acionistas e os demais stakeholders, de modo que cada um receba benefício proporcional ao vínculo que possui com a organização e ao risco a qual está exposta. Esse é um ponto muito importante, gente, porque quando se monta um conselho, né, por exemplo, você tem lá 5 sócios, você tem um majoritário, por exemplo, com 51%, e você tem um com 9% e os outros 4 com 10%. Só para exemplificar o que eu quero dizer. Bom, o que acontece? Quando você parte para um conselho de administração, veja, é diferente de um conselho de sócios. O conselho de administração, você vai respeitar o voto individual de cada membro. Então, o que é que eu quero dizer com isso? No conselho de administração, o peso de quem tem 51% das ações é o mesmo peso de quem tem 9%. É 1 para 1. Agora, no conselho de sócios, que é uma instância superior ao conselho de administração, aí sim, você tem o voto proporcional ao capital. Tá? O conselho de administração deve ter pleno conhecimento dos valores, dos propósitos, né? E zelar pelo seu aprimoramento, né? Deve prevenir situações de conflito de interesse, administrar divergência de opiniões e proteger e valorizar a organização, de novo, com a visão de longo prazo. O papel do conselho, na verdade, ele tem a sua missão, suas responsabilidades, né? O presidente é responsável por administrar conflitos de interesse, avaliar os conselheiros, definir o calendário temático das reuniões, as suas pautas, né? Obviamente, com o apoio de um secretário, na verdade, fazer as atas, fazer as convocações, ser responsável pelas atas, todos os votos têm que ser consignados em atas, né? E a estrutura dele, como eu disse, tem que respeitar fortemente o princípio da complementariedade das competências. O papel do conselho, ele começa aconselhando, monitorando e, se necessário for, decidindo. E é muito importante, tá certo, que as reuniões do conselho, ou melhor, as decisões do conselho sejam a sua grande maioria por consenso, tá certo? Né? Porque quando você parte para votação, a votação, no nosso humilde entendimento, tem que ser a exceção e não a regra, né? A regra tem que ser o consenso, né? Eu sempre digo o seguinte: utilize uma técnica CCC, administre o conflito através do confronto, objetivando o consenso. A governança como forma de agregação de valor, né? Aquilo que eu frisei anteriormente para vocês, né? Estudos indicam que as organizações que seguem esse processo de agregação de valor, tá certo? Estabelecendo uma governança corporativa como deve ser, respeitando os seus pilares, respeitando os seus princípios, né? Respeitando o princípio da complementaridade das competências, tende, obviamente, a ter resultados acima da média de mercado. E por estarem com a adoção de boas práticas de governança, o mercado enxerga um valuation de 15% acima do seu preço normal de mercado. Então, por exemplo, se você tem um valor de venda de uma organização, se ela for 100 milhões de reais, pelo fato de você ter uma governança corporativa seguindo esses princípios e conceitos que eu fiz anteriormente,
esse valor já passa a ser 115 milhões e não 100. Então, ou seja, isso aqui dá uma ideia de que a criação do conselho consultivo e do conselho de administração significa investimento e não despesa para a organização. A importância e os benefícios de uma boa governança. Primeiro, propicia uma separação mais clara dos papéis e alinhamento dos interesses. Visa um maior grau de formalização, objetivando minimizar conflitos. Dá mais transparências em processos de sucessão. Monitora a gestão. Identifica, avalia e mitiga risco. Auxilia no processo de tomada de decisões estratégicas e facilita o acesso ao capital. Quais os desafios que podem gerar prejuízo à governança corporativa? Primeiro, conflito entre objetivos dos sócios da empresa, a gestão familiar por familiar, interesses particulares antes do interesse da empresa, disputa por poder dos controladores ou dos próprios gestores, controladores com pouca confiança sobre os profissionais externos, visão operacional e imediatista, carência de uma visão estratégica, porque uma das funções prioritárias do conselho é olhar para frente, tá certo? É trabalhar o futuro da organização, né? E não olhar os indicadores operacionais que fazem a estrutura acontecer no seu dia a dia. Indicadores operacionais são uns, indicadores estratégicos são outros. E esses indicadores estratégicos têm, sobretudo, como pano de fundo o futuro da organização. Conselho pouco profissional e sem diversidade, expliquei isso atrás, e a interferência dos sócios ou do conselho na gestão. Não pode. Os órgãos têm os seus papéis, têm as suas definições muito claras, tem que existir uma respeitabilidade no papel de cada um. O papel do diretor executivo é um, o papel de um conselho é outro, e o papel de um conselho de sócios é outro também. Eles são complementares. Responsabilidades de um conselho. Aqui estão algumas listadas, né? Estratégia, estrutura de capital, apetite e tolerância ao risco, fusões e aquisições, contratação, dispensa, avaliação e remuneração do principal executivo e dos demais executivos, políticas de gestão de pessoas, processo sucessório dos executivos e dos conselheiros, cumprir as práticas de governança corporativa, ter um bom relacionamento com as partes interessadas e criar um código de conduta. Além disso, garantir vinculação da estratégia a atividades à práticas sustentáveis, assegurar um adequado gerenciamento de riscos, apoiar a supervisão da gestão em relação aos negócios, aos riscos e às pessoas e prestar contas aos sócios e aos acionistas. Afinal de contas, eles são os representantes fiduciários dos desejos e dos anseios dos acionistas. Estrutura e instrumentos da governança corporativa. É muito importante termos acordo de sócios, temos um regimento interno de funcionamento do conselho e de uma diretoria executiva, ter o código de conduta e ética, ter um estatuto social e um contrato social. Com relação ao acordo de sócios, gente, vocês vão ter acesso a esse documento na íntegra, essa apresentação na íntegra, e aí tem uma série de pontos, na verdade, que eu chamo assim, humildemente a atenção de vocês, no sentido de que aqueles que já têm, procure fazer um checklist com relação a isso. Aqueles que não têm, quando forem fazê-lo, observem que tem alguns pontos importantes aqui, né? Constituição dos fóruns de tomada de decisão, cessão e transferência de cotas, manutenção do equilíbrio societário, né? Com relação a empresas do grupo, competência do conselho, competência do presidente, do vice do conselho de administração, atribuições do diretor-presidente da gestão, né? Como vai funcionar as reuniões, quais as deliberações que cabem a um, cabem a outro, como vai funcionar o regimento interno, né? E com relação à necessidade de uma câmara de mediação e arbitragem, como proceder com relação a isso, como tratar o planejamento sucessório dos principais executivos da organização, como vai funcionar a política de distribuição de dividendos, porque acionista não vive de prolabore, né? Acionista vive de dividendos, a não ser que o acionista esteja na gestão. Ele estando na gestão, ele tem direito a um prolabore dele, obviamente, né? E na apuração do exercício, ele vai ter direito aos seus dividendos, de acordo com as suas cotas de capital, né? Como vai funcionar o código de conduta, o código de ética, né? E o prazo de validade, porque todo acordo você faz, e obviamente ele não é ad eterno, ele precisa ser
pelo menos a cada 3 anos, ser revisitado para fazer alguns ajustes, algumas adequações, caso seja necessário. Tá certo? Com relação ao regimento interno, segue algumas sugestões, né, de alguns capítulos, por exemplo, da administração da sociedade, né, do conselho de administração, né, quais as competências, quais as qualificações de um conselheiro. Né? Se eu vou no mercado hoje contratar um conselheiro independente para a minha organização, que perfil de conselheiro eu preciso, respeitando aquele processo da complementariedade das competências. Né? Critérios para convidados nas reuniões, regras de sigilo e confidencialidade, né? Responsabilidades legais dos conselheiros e por aí vai. Certo? Continuando, capítulo 3 da diretoria, mandatos, atribuições do diretor e da própria diretoria, proposta de planejamento e orçamento anual, né? E, posteriormente, prestação de contas da sua execução, né? Critérios para vacância de diretores eleitos, né? Representação legal da companhia, dos diretores e dos seus procuradores. Alguns temas sugestivos para serem discutidos no Código de Conduta e Ética, né? Vocês têm vários aí, como participação política, como proteção de marcas, relações econômicas das empresas com sócios e familiares, critérios de remuneração da capital e do trabalho, criação de negócios particulares dos sócios, né? Saída voluntária dos sócios e dos herdeiros, resoluções de conflitos e controvérsias, né? Prestação de serviços para a própria empresa, tá certo? E, obviamente, como eu frisei anteriormente, tem que ter prazo para ser revisto, o que a gente sugere que seja a cada 3 anos. Esse slide aqui, na verdade, ele faz uma clara distinção dos papéis e responsabilidades de um conselho e de uma diretoria executiva. Por exemplo, o conselho de administração é o responsável pela definição da ideologia, né? Qual a carta de princípios e valores dos fundadores e dos acionistas, né? Qual o seu propósito de ser, qual a sua visão de longo prazo, certo? Tem que dar também para a diretoria executiva os drives, né? Por exemplo, qual o posicionamento estratégico, né? Que a gente quer para a organização, né? Esse negócio que eu tenho aqui na minha família é um negócio que é de excelência operacional, onde eu tenho que ter o menor custo a todo custo, né? É de intimidade com o cliente, tá certo? Ou é de inovação de produtos e serviços? E esses 3 posicionamentos estratégicos, pessoal, eles não são excludentes, eles são complementares. Mas isso é muito importante, essa definição da medalha de ouro, prata e bronze, porque vai direcionar a diretoria executiva na seguinte questão, por exemplo, eu tenho R$1 para investir, eu vou investir aonde? Eu vou investir na medalha de ouro do meu posicionamento estratégico. Então, se o meu negócio é intimidade com o cliente, se eu só tiver R$1, eu só vou investir esse R$1 em intimidade com o cliente, em detrimento de inovação de produtos e serviços e de excelência operacional. O conselho, passando esses drives para a diretoria executiva, a diretoria executiva vai fazer análise SWOT, tá certo? Vai, na verdade, propor os objetivos estratégicos, as suas metas, definição de projetos estratégicos, vai fazer análise do ambiente interno e externo, volta para o conselho de administração para que este, por sua vez, homologue os indicadores, as metas, os projetos, o mapa estratégico, volta para a diretoria executiva, tá certo? Para que ela possa montar um painel de bordo detalhando os planos de ação e elaborando um orçamento, e volta para o conselho para a aprovação final do plano estratégico. Isto, por sua vez, jurado, sacramentado, transitado e julgado, né, que é um termo muito em voga hoje, vai para que a diretoria executiva faça a execução da estratégia. E aí, essa execução da estratégia vai ter análise do desempenho, acompanhamento das iniciativas estratégicas, né, tá certo? E o conselho vai monitorar esses resultados e esses projetos em reuniões mensais. Então, vocês veem que os papéis são distintos, porém complementares. Bom, conclusão sobre a eficácia do Conselho de Administração. Ele deve estar alinhado com as melhores práticas de governança, portanto, é importante clara definição do seu papel, para que ele tenha uma estrutura apropriada com as pessoas certas, tá certo? E esses conselheiros tenham um comportamento recomendável, né? E tenham processos que possam extrair o máximo valor de cada administrador, para que esse conselho realmente crie valor para a sua organização. Tá? Para finalizar, eu tenho 2 mensagens aí que eu acho que é importante, né, no mundo das organizações, no elo entre a gestão e a governança.
Quem não sabe para onde vai e por que vai, tem grandes chances de se perder no meio do caminho. Como a gente quer que ninguém se perca, todo mundo se acha, então a gente tem que ter uma visão muito clara de onde nós estamos, para onde nós vamos, tá certo? Quais as estratégias que a gente quer definir, para que depois da estratégia definida, a gente monte a nossa estrutura. Porque ainda existe um equívoco crasso, pessoal, na grande maioria dos empreendedores brasileiros. Esses empreendedores têm um sonho, têm um desejo, têm uma visão, têm acesso a uma certa disponibilidade de capital financeiro. Quando não tem, tem acesso a capital barato, tá certo? Eu costumo dizer que todos eles gostam de Roberto Carlos. Aí me perguntam, por que, professor, eles gostam de Roberto Carlos? Porque eles enxergam além do horizonte, e Roberto Carlos tem aquela música, né? Além do horizonte deve ter. Então, ou seja, eles enxergam além das paredes coisas que só eles veem. Agora, qual é o equívoco crasso? Montam as suas estruturas, depois que montam as estruturas, dizem, bom, agora qual a estratégia que a gente quer seguir, que a gente vai seguir? E o processo é totalmente o contrário. A definição das estratégias é precedente da definição das estruturas. Tá certo? E a outra é que o segredo do sucesso está em você fazer do seu dever o seu prazer. Se você assim o fizer, você pode acreditar, tem mais de que meio caminho andado de chance de obter sucesso. Então, de minha parte, eu queria compartilhar, seguindo a solicitação que me foi feita pela diretoria da SBAL, tá certo? Gastei, doutor Bernardo, 29 minutos ao invés dos 30, tá? Tenho mas o tempo necessário para a gente interagir, a gente aprender com vocês e compartilhar um pouco da nossa vivência e da nossa experiência, tá certo? Muito obrigado e um forte abraço. Perfeito, Horácio. Acho que é um tema bem interessante, bem relevante, né? Eu acho que talvez um dos grandes desafios quando a gente fala de governança corporativa é quem tem, às vezes, um papel muito operacional, muito no dia a dia, aprender a se afastar, né? E ter esse olhar para frente, né? Então, a gente que está, às vezes, trabalhando na ponta, atendendo o paciente, que está também na parte da gestão do nosso próprio negócio, da gente também tentar entender de que eu não sou eu que vou determinar de repente como é que vai ser pintado a parede do consultório tal. Então, isso vai ter uma diretoria que vai fazer e nós seremos espectadores, de certa forma, e monitores dessa parte executiva, né? E aí eu não sei se você poderia dar algumas dicas de como é que é feita essa transição, você que já passou por tantas, né, empresas grandes, e como é que o sócio, que hoje ele que ele atua na ponta, que ele tem um papel de execução na gestão do dia a dia, como é que ele amadurece para poder ir para um conselho desse, para um cargo de conselho? Bom, primeiramente, doutor Bernardo, ele tem que ter primeiro uma vontade. O senhor, nas suas palavras, me fez recordar, o senhor vê o que é propaganda, né? Eu me lembrei do Desapega o LX, né? Então, na verdade, é um desapego, né? Os fundadores têm que se desapegar daquilo gradativamente. Não pode ser do dia para a noite, isso é um processo, né? Mas, na verdade, ele passa, em primeiro lugar, pela vontade, né? De uma vontade porque é o seguinte, a gente não pode confundir o conceito de ser imortal do que ser imorrível. A Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro, está cheia de imortal, mas tem poucos vivos, tá certo? Então, ou seja, é muito importante que eles tenham a visão de, primeiro, a vontade de querer fazer, segundo, se capacitar, né? Existem programas de formação de conselheiros bastante significativos, né, no país. Aí, vocês viram, inclusive, na minha apresentação, eu coloquei alguns slides como fonte o Código de Melhores Práticas do IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e o nosso programa de desenvolvimento de conselheiros da Fundação Dom Cabral. Então, se algum de vocês um dia quiser fazer algum programa de desenvolvimento de conselheiros, eu, sinceramente, só recomendo essas duas instituições, o IBGC ou a Fundação Dom Cabral. Tá certo? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, né, o processo tem que ser migratório dessa transição, né? De novo, ideologicamente falando, sucessor com sucedido ao mesmo tempo. Em vez de você migrar para um conselho de administração formal, sugestão, migre durante 1 ou 2 anos para um conselho consultivo, tá certo? Porque o conselho consultivo é como se fosse um treinamento, eu vou usar uma metáfora do futebol, é como se fossem alguns jogos amistosos,
para um determinado espaço, durante um certo espaço de tempo, para depois você entrar no Campeonato Brasileiro de Primeira Divisão com um jogo valendo 3 pontos. Tá certo? Então, nessas reuniões de conselho consultivo, existe todo o processo de aprendizado, o processo de praticagem das melhores práticas de governança, para que gradativamente esses conceitos sejam internalizados, né, nos membros do conselho, principalmente nos fundadores. Tá certo? Principalmente nos fundadores. Então, não existe nenhuma receita de bolo pronta. Existem alguns drives estratégicos como esse, né? Vontade, determinação, conscientização que tem que ser preparado para ser um conselheiro, depois um conselho consultivo durante 1 ou 2 anos, para que você possa ter o exercício da praticagem, para que você possa migrar formalmente para um conselho de administração. Essa é a sugestão. Perfeito, Horácio. Acho que por conta do tempo a gente vai guardar o restante que a gente tem de perguntas e qualquer coisa eu te mando e a gente vai respondendo por e-mail para as pessoas, tá certo? Prazer muito grande. Mais uma vez, muito obrigado aí, em nome da diretoria da SBAL, da sua participação, e em breve nos encontraremos aí nesses nossos eventos aqui de administração que tanto nos rodeiam aqui em Recife, tá certo? Okay, muito obrigado aí. Muito obrigado. Uma boa noite ao senhor, boa noite a todos aí, doutor Niltinho, a todos aí, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Boa noite. Até mais.